Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Aqui tô ouvindo. Belezinha. Vamos esperar mais um tempinho para ver se entra mais uma galera, porque normalmente entra mais gente. Então, galera, eu tô vendo que vocês estão curiosos. Na verdade, hoje a gente vai fazer um formato diferente. Não vamos apresentar aqui conteúdos, nós vamos conversar, na verdade. Vamos fazer como se fosse uma roda de conversa. E vai depender, então, aí da animação de vocês, da curiosidade. Algumas pessoas fizeram perguntas lá na caixinha do nosso Insta, nós vamos respondê-las. E vai ser por aí hoje, belezinha? Mais um minutinho e a gente começa. Hoje, na verdade, quem vai dar aula vai ser o João. Então, João, por favor, pode começar a aula já. É o João, o Polizelli, o Christopher foram os escolhidos. Exatamente. Fiquem à vontade. Cadê os slides aí? Quero ver, mano. Foi assim que a gente entrou na hora também. A gente nem... Do nada, a gente tava dentro assim. Sabendo o que tava acontecendo. E daí, do nada, a gente tá aqui. Opa, bora. É, basicamente. Os dois Joãos, não, pra não ter confusão, é os dois. Não, todo mundo, na verdade, né? Se quiser, a gente vai até a aula 20. É a aula 10 só, aí pra todo mundo conseguir dar aula, aí a gente vai até a aula 20, não tem problema não. Os slides vão ser muito analisados, hein, galera? O Léo é muito Exatamente. perfeccionista nessa parte. Aí, né? Acho que É vai isso? iniciar. Beleza, então. 7h10 agora. Então, pra quem não lembra, eu sou a Ana. Galera, é o seguinte, então a gente quer que vocês interajam mais com a gente hoje para a gente ver, sanar algumas dúvidas, ver se vocês curtiram essa maratona de aulas. Vamos responder então as questões, como eu já falei. Vou trazer algumas questões para vocês também, principalmente da parte ali das constelações, para ficar mais visível, que não deu tempo de fazer na aula que eu ministrei.
É isso aí. Alguém quer falar alguma coisa já? Pode ligar o microfone, pode falar no chat, fiquem à vontade. Na verdade, eu queria perguntar sobre aquele simulado que foi mandado o link lá no grupo do WhatsApp. Porque eu ainda não fiz, pra ser sincero. Eu ia fazer hoje, inclusive, antes da UVA de hoje. Mas acabei não conseguindo terminar. E eu queria perguntar se é, tipo, importante a nível de, sei lá, me prejudicar em alguma outra coisa. Porque eu sei que é importante fazer, né? Claro. É um simulado. Mas eu queria saber isso. Na real, o simulado que a gente mandou para vocês lá no grupo é para vocês testarem. São questões da OBA mesmo, das provas da OBA, para vocês verem o que vocês precisavam aprofundar, o que vocês precisavam, ou o que tá ok para vocês. Era mais para isso, é mais para conhecimento de vocês. Entendi. É porque, tipo, nessas últimas semanas eu tava focando no PSF, sabe? Que inclusive Foi. adiado, e daí. Por isso que eu fiz pergunta. Não, tranquilo. Mas aproveite então agora que o PCS foi adiado e façam, galera. Alguém quer começar com alguma pergunta em específico ou a gente pode começar pelas perguntas da caixinha? Boa, Alessandro. Tá, galera, uma das perguntas que estavam lá na caixinha eram: o que são as tempestades solares? Alguém sabe? Alguém lembra? É chuva do quê? As tempestades solares. Ah, tá. Tempestade. Bom, tempestade solar seria alguma coisa relacionada à radiação vinda do Sol? Quase isso. Digamos assim, mais alguém? Para falar alguma coisa? Léo quer se pronunciar? As tempestades solares é quando os ventos solares se chocam com a magnetosfera da Terra. Aí isso, né, interage com a atmosfera da Terra, produzindo auroras boreais, por exemplo. Boa, Marlington. Então, galera, na real, as tempestades solares, elas surgem do aumento da atividade magnética do Sol. Então, são explosões de superpartículas que estão na superfície do Sol, que são aquecidas. Então, essas partículas são superaquecidas e emanam, então, isso que a gente chama de tempestades solares. Quando elas atingem a Terra, no caso, elas causam uma onda de choque. E isso pode interferir, então, interage com o campo magnético da Terra. Por curiosidade aqui, elas podem interferir com alguns estragos, inclusive, quando elas ocorrem e chegam até chegam até a Terra. Então, elas podem ocasionar destruição de satélites artificiais, a interferência nos sistemas de telefonemas e até mesmo em quedas de energia. Beleza? Beleza. Pessoal, uma pergunta para vocês será que esses ventos solares, eles são constituídos de que tipo de energia, né? Tipo, são esses jatos de energia, né, super energéticos, mas lembrando aí um pouquinho do que vocês viram, o que será que poderia ser essa energia? Tipo, e por que que ela, de certa forma, como o Marlington falou, ela forma essas auroras polares, né? Vocês lembram que a gente falou um pouco disso? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que que vocês lembram? Se possível, de preferência, liguem o microfone para a gente poder conversar um pouco. Nesse caso, o vento solar é a emissão contínua de partículas carregadas que vêm da coroa solar, que é a camada mais externa do Sol. Nesse caso, ela é composta por elétrons, prótons e neutrinos, com a partícula subatômica. Entendeu? Elas viajam a grandes velocidades, por exemplo, 400 a 800 km por segundo, né? Legal. E aí alguma outra pessoa poderia completar para mim por que será que acontece disso? Por que que são ejetadas essas subpartículas extremamente energéticas para fora do Sol, né? Acho que o Joãozinho tinha falado ali pra gente, ó, radiação. Só que, tipo assim, vai, Joãozinho, fala aí pra nós. É radiação, mas depois eu escrevi uma besteira.
Ah, não escreveu besteira não. Eu acho que você quis dizer em questão da atmosfera, né? Quando ela entra em contato com a atmosfera, não foi? Sim. Não é tão besteira assim. Não é tão besteira, na verdade. Então, aí, pessoal, se lembram daquele papo, né? É o seguinte, para mim, o vento solar, ele vem das reações de fusão nuclear que acontecem dentro do núcleo do Sol. O que acontece, né? Na fusão nuclear, 4 átomos de hidrogênio se juntam para formar um átomo de hélio. Só que um átomo de hélio tem massa menor do que a átomo de um átomo de hélio. Aí, nesse caso, a massa que se perde se transforma em uma enorme quantidade de energia, tal como Einstein falou que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Aí, nesse caso, a partícula de energia é chamada fóton. O fóton, nesse caso, ele leva 1 milhão de anos para sair do núcleo do Sol até a fotosfera, né, que é a camada da superfície do Sol, por causa que ele fica se chocando com outras partículas subatômicas, como prótons e nêutrons, né, e elétrons. Aí, quando ele chega na superfície da fotosfera, ele provoca umas perturbações, uns tipos anéis, né, que é maior que a Terra, né? A Terra passaria com muita folga ao redor deles. Aí, quando esses arcos na superfície do Sol se chocam, eles ejetam um tanto de partículas para o espaço, né? Que formam o vento solar. Esses caras são compostos por elétrons, prótons e neutrinos. Legal, Marlon, obrigadão. Pessoal, basicamente isso que o Marlon falou, né? Você tem que lembrar dessa questão da fusão nuclear, que seria uma parte importante, e justamente por esse processo de fusão nuclear, ele não ser exatamente igual, né? Ele não ser você juntar 4 átomos, 2 átomos de hidrogênio em hélio, né, para formar o hélio, essa conversão de energia ela não é exatamente igual. Por isso que você tem aí essa outra energia que aparentemente se perdeu, né? Essa energia nossa massa que aparentemente se perdeu, ela se converte em energias de vários tipos, entre radiações corpusculares, radiações eletromagnéticas. É gerado esse campo magnético também em torno do Sol, e aí forma essas coroas que a gente fala, como o Marlon comentou. Então, tipo assim, para vocês verem como uma coisa está relacionada à outra. E aí, quando essas energias supercarregadas chegam aqui, elas interferem na questão de comunicações e tal. Tem a questão lá dos satélites, que o Eduardo comentou com a gente. Então, para vocês verem como essas coisas estão relacionadas, né? E por que a gente... É legal a gente saber dessas coisas, porque, de certa forma, quando a gente cava um pouquinho, não muito a fundo, mas ele arranca um pouquinho da superfície, a gente já consegue estabelecer algumas relações, né? Então, é interessante isso. Ana, tem mais alguma outra pergunta? Tipo, Mais uma pergunta ainda, vamos lá. Mais uma ainda nesse assunto do Sol. Ó, se o Sol produz energia como resultado de uma fusão nuclear, então nós podemos criar um mini-Sol na Terra? O que vocês acham? É possível? Não é possível? Já tem? Não tem? Vamos ver aí, galera. Eu acho que não é possível. Não é possível. Não é possível? Mais alguém, galera? Pois não é Pra possível Não é criar possível. radiação tão forte a ponto de se parecer com o Sol. Então, galera, mais alguém? O Marlon falou que é possível. O Bernardo tá, acho que é também. As bombas atômicas não é um sol exatamente, mas é muito semelhante. Então, A China, por exemplo, construiu um sol, entendeu? Aqui na Terra. Ela conseguiu pegar o gás hidrogênio, utilizando lasers de alta potência, conseguiu aumentar a temperatura dele a 18 milhões de graus Celsius no ano passado. E conseguiu produzir um reator de fusão nuclear, entendeu? exatamente, galera. Então, na verdade, sim, é possível. Ainda não com a mesma, digamos assim, com a mesma força que existe no Sol. Mas, na verdade, nós temos aqui um aparelho, digamos assim, que o nome é tokamak. Ele vem do russo, então o significado dele é câmara toroidal, que é o que acontece lá dentro. Então, é como se fosse um sol artificial. Ele pode produzir, depende da utilização do tokamak. Energia limpa seria uma energia limpa, sustentável e praticamente inacabável, se realmente a gente conseguir chegar às características próprias. É uma pressão muito grande que vai transformar essas partículas lá dentro em formato de plasma, que é uma das
dos estados da matéria, quando a gente fala de química ou física quântica. E então poderia. Inclusive, aqui no Brasil, nós temos uma tokamak no Instituto de Pesquisa, no INPE, e só que não é utilizada para essa criação de energia, digamos assim. É mais para os estudos de pesquisas mesmo inicialmente, ainda não está nesse grau. Mas no Japão já existem tokamaks mais potentes, mas nenhuma chega ainda a ser um sol artificial aqui na Terra. E aí, o que vocês acharam dessa? Estavam preparados para isso? Eu também gostaria de comentar que a energia de fusão nuclear ela não é tão difundida assim e não é usada em larga escala por causa que a espécie humana, ainda não conseguiu encontrar algum material que suporta as elevadas temperaturas que exige para ocorrer esse tipo de reação. Que, nesse caso, são da ordem de 15 milhões, 18 milhões de graus Celsius, né? Aí, nesse caso aí, eles utilizam nesse tokamak, né? Campos magnéticos, né, para não deixar o plasma, né, o gás em alta temperatura, colidir com as paredes do reator, porque se colidisse, ia derreter. Aí, nesse caso, eles utilizam campos magnéticos super potentes, né, feito por eletroímãs, para poder manter esse plasma contido desse tokamak, e mesmo assim dura frações de segundo. Exatamente. Como o Marlington comentou aí com a gente, essa questão, eu ia tocar exatamente nesse assunto. O tokamak ainda ele é um projeto, ele está caminhando ainda para essa questão de ser um processo realmente eficiente que vai gerar um certo retorno para a gente energético, né? Mas vocês param para pensar, né? Qual seria a vantagem, né? A gente já tem usinas nucleares, né? E a gente para pensar, mas a gente já não tem usinas nucleares que são meios relativamente eficientes da gente conseguir energia. Então, assim, a Letícia tinha comentado com a gente as questões lá do efeito estufa e tudo mais, né? Se a gente aproximar os dois um pouco, a gente chega nessa questão assim, o ser humano, uma das questões mais importantes que a gente tem, desafio de engenharia para frente, é a questão da própria produção de energia, porque isso está diretamente atrelado com a questão do desenvolvimento de um país, enfim. Então, à medida que você tem energia disponível para fazer as coisas funcionarem, né, a tendência é que tecnologicamente, né, seja mais rápido a aceleração desse desenvolvimento tecnológico. Então, quando a gente, por exemplo, atingir essa questão da fusão nuclear, que é um processo que libera mais energia que a fissão, e ainda assim ele gera praticamente nenhum poluente, porque no máximo que vai acontecer é gerar hélio, e o hélio vai fazer todo mundo ficar com voz de pato, no máximo. Então, se der um acidente, vai ficar todo mundo falando fininho, né? Vocês já viram aqueles vídeos lá do pessoal falando fino. E é por isso que é tão legal a gente ver que essas questões de energia de fusão nuclear estão sendo aí estudadas, enfim, tentando se aprimorar, porque é meio que o futuro, né? A tendência. Precisa de condições específicas, não é qualquer lugar que dá para fazer isso. Você tem lá a questão de acelerar as partículas em uma velocidade extremamente alta. É basicamente o funcionamento de um acelerador de partículas, só que eles são confinados por esse campo magnético, né? Felizmente, as partículas em alta velocidade elas conseguem ser confinadas pelo campo magnético, porque se fosse o contrário, a gente não conseguiria ter materiais que resistissem à temperatura que os processos de fusão nuclear chegam. Mas aí você fala assim, mas a gente já conseguiu fazer um processo de fusão nuclear. Conseguiu, como mesmo o Martin falou, o tokamak ele fez esse processo curto, e as bombas de hidrogênio, né? As bombas de fusão nuclear. Só que as bombas de fusão nuclear, na verdade, elas são uma bomba de fissão para ativar a fusão. Porque, como eu falei para vocês, são condições extremas para a gente conseguir fazer esse processo. Então, por isso que é interessante. Isso vai de encontro com as questões ambientais, né? Então, a gente tem aí a visão de uma energia um pouco mais limpa, e vai de encontro com, tipo, o que a gente tem de energia hoje, principalmente combustíveis fósseis, né? Combustíveis que fazem a liberação de gases relativamente nocivos para o nosso planeta. Então, fica aí questão ambiental ligada com essa questão de energética, né? Que são coisas intimamente ligadas que a gente não para pensar. Beleza? Desculpa, falei muito. De novo. Já estamos acostumados, Léo. Brincadeirinha. Então, galera,
Alguma dúvida ainda sobre esse assunto ou vamos para a próxima pergunta? Vamos para a próxima pergunta. Ok, então vamos lá. Eu posso perguntar? Pode perguntar, João. É com aquele vazamento, não sei se é verdade, mas eu ouvi falar que as pessoas podem diminuir um pouco de tamanho. Fala aí, Léo. Eu não entendi a pergunta, perdão. Eu boiei. Fala de novo, Joãozinho. Tipo, com aquele vazamento, você falou que fica com voz de pato, né? É parecido. Então, eu ouvi falar, não sei se é disso, mas as pessoas podem diminuir de tamanho um pouco. Olha, não sei de responder, cara. Não sei. Alguém aí sabe? Joãozinho, eu vou ver depois, tá bom? Aí eu vou tentar responder pra você. Tá. Beleza? Tá, galera, a próxima pergunta. Por que os corpos queimam ao entrar na atmosfera terrestre? Por que acontece aquela queima que a gente vê nos filmes? Alguém sabe me dizer? Eu sei por causa que é muita pressão, daí vai entrando na Terra, daí vai dando pressão e como no espaço não tem ar, daí começa tipo, daí tem pressão, daí tem ar, daí vai criando isso. Por aí também, Joãozinho. Mais alguém? Eu imagino que também por conta do atrito com os gases, né, que estão ali na atmosfera, talvez. Também. Mais alguém? O Polizelli tinha aberto o microfone. O desgraçado do Cris, por ficar falando que eu ia falar. Até no SESI, assim, desgraçado. Ah, eu não tenho culpa. Não tenho culpa. Galera, é isso aí que foi falado mesmo, ó. Então, o atrito com os gases acaba começando a fazer com que haja essa queima e, de acordo com o que vai entrando na camada da atmosfera, vai aumentando a concentração de oxigênio. Isso causa o quê? Causa a combustão. Então, isso é importante, por quê? Porque ela gera proteção aqui pra gente. Então, ela acaba protegendo a nós aqui da superfície de invasores meteóricos, digamos assim. Mas é por isso, porque é por causa do atrito com os gases e com o aumento da concentração de oxigênio. Bruninha aí na área. Oi, Bruna, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Pode continuar, Ana. Eu não sei onde a gente tá. Então, nós estamos respondendo algumas perguntas. Deixa eu pegar aqui agora. Eu achar aqui no celular de volta, galera. Peraí. Que eu perdi. Aqui. Outra pergunta. Como a Terra vai acabar? Essa eu vou deixar pro Leozinho responder. Eu deixo pro pessoal responder aí, ué. Vamos ver o que eles falam. Olha, Essa é mais... Você pode falar, Polizelli? Pode falar. Acho bom. Eu tenho duas teorias. Pode falar. Mas posso meio que mais pesada será o colapso dos seres humanos. Podem acabar ferrando o mundo. Guerras nucleares, provavelmente. Vocês não estão prestando muita atenção na pergunta. A gente perguntou como que a Terra vai acabar, não como os seres humanos vão acabar. Sim, isso que, tipo, guerras nucleares podem acabar com o mundo, com o planeta, talvez. Então, o planeta, mesmo que É o seguinte, aconteça muitas explosões nele, guerras e tudo mais, o planeta ele continua aquela rocha. Ele vai continuar uma rocha ali que vai continuar orbitando o Sol. Então ele não vai acabar por conta de guerras nucleares. A vida na Terra pode acabar, mas o planeta não. Ah, então Deixa se eu ver for se vocês lembram. Eu já Ah, não, dei então se essa for assim, o resposta. Sol vai engolir a Terra. É que essa resposta é meio sem graça. É só isso, o Sol vai engolir a Terra. Não, Olha, mas eu não sei. isso vai Pode falar. acontecer daqui milhões de anos. Então a Terra pode acabar de outro motivo antes disso. Pode ser? O Joãozinho acho que tá é o querendo dizer seguinte, em relação à a, vida, né? eu acho. É o seguinte, eu acho que é o seguinte, o destino da Terra, né, vai depender do futuro do Sol.
Nesse caso aí, ó, daqui a 4,5 bilhões de anos, 5 bilhões de anos, o Sol ele vai esgotar seu gás hidrogênio do seu núcleo, né, do seu interior. E nesse caso aí, o Sol atualmente ele queima 600 milhões de toneladas de gás hidrogênio por segundo. Nesse ritmo, o hidrogênio vai acabar. Aí com isso aí, a gravidade vai começar a comprimir o Sol. Aí quando aí como o Sol é uma bola de plasma, nesse caso, e quando você comprime um gás, a temperatura sobe de acordo com a equação de Clapeyron. Nesse caso, a temperatura do Sol vai aumentar. Atualmente, na superfície, é 6 mil graus Celsius, né? Nesse caso, quando a temperatura aumentar, vai aumentar de tal maneira que vai começar a fundir o gás hélio que foi produzido em carbono. Aí, depois disso, né, ele vai consumir também o gás hélio. Aí, com isso, aí ele vai começar a contrair de novo e vai aumentar sua temperatura. Aí, quando aumentar sua temperatura, ele vai começar a fundir o gás hélio em carbono, aí, e assim sucessivamente, em oxigênio, neônio e argônio e por aí vai. Quando a temperatura está aumentando, as camadas externas do Sol vai se expandir também, porque é feita de gases. Aí, com isso, o Sol vai aumentar seu diâmetro. Nesse caso, ele vai aumentando seu diâmetro de tal maneira que pode ultrapassar a órbita da Terra. Então, o Sol pode engolir a Terra. Aí, esse é um dos cenários na qual a Terra pode acabar. Aí, outro cenário seria o seguinte: como o Sol aumenta seu diâmetro, né, de acordo com aquela equação lá, que a área superficial de uma esfera é igual a 4 vezes π vezes o raio ao quadrado, então, se aumenta o raio, se aumenta a área superficial. Aumentando a área superficial do Sol, a fotosfera, você vai aumentar também o número de ventos solares, de explosões solares. Com isso, o Sol vai começar a injetar muito mais massa para o espaço, então o Sol vai perdendo massa. E quanto menor a massa, menor a atração gravitacional. Então a força com que o Sol vai puxar a Terra vai diminuir também. Aí com isso, a Terra vai começar a se afastar do Sol. Nesse caso, o Sol está aumentando de tamanho, mas ele está ficando mais leve. Aí com isso, a Terra também vai se afastando, evitando de ser engolida pelo Sol. Entendeu? Aí nesse caso, o Sol ele vai virar uma nebulosa planetária e vai virar uma anã branca, né? E a Terra vai ficar vagando aí pelo universo. Entendeu? Vai desgarrar do Sol. Posso complementar? Então, a gente viu lá na aula de estrelas que o Sol, ele vai produzindo o Sol e qualquer outra estrela, né? Ele produz os elementos até o ferro. Quando o Sol, ele produz o ferro, ele, em vez de estar ganhando, né, liberando energia com isso, ele está gastando a energia dele. Então, isso não é bom para o Sol. E quando ele começa a produzir o ferro, ele gasta tanta energia que o núcleo dele vai se esfriar. E quando o núcleo... Oi, professor, uma pergunta. Quem que falou? Fala a pergunta aí. Pode falar a pergunta, cara. Já perguntou? Continua aí, Bruno. Escreve a pergunta no chat, qualquer coisa, galera. Então, quando o núcleo dessa estrela ela começa a esfriar, a gente tem a gente tem um colapso do núcleo dessa estrela. Então, só complementando, né, a informação que o Marlington deu, quando a gente tem o colapso dessa estrela, ela realmente começa a se expandir e ela engole todos os planetas ali que estão em volta, né? Então, quando isso acontecer com o Sol, quando ele estiver virando uma supernova não, ele vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra e ele vai chegar muito próximo à órbita de Marte. Então, é isso aí. É só um complemento. Olha lá. Agora O João falou que...
Desculpa, o Joãozinho falou que se fosse o fim dos seres humanos, ele acredita que seria por vírus e bactérias ou pelo excesso de remédios. O Léo curte a teoria dos zumbis, quem diria? Pra mim, a humanidade tem que acabar com o apocalipse zumbi, né? Na minha opinião, acho que seria o fim mais adequado. Mas Quanto tempo vocês durariam no apocalipse zumbi, galera? Eu morreria na primeira semana. Eu também, certo? Eu só ia 3 fazer dias. uns buracos, roubar o mercado, Botaram uma pirocão na boca do menor. fazer um buraco no chão e ficar a vida Pessoal, inteira lá. expulsa aí o Enzo, fazendo um favor. Galera, próxima pergunta aí. Como os astronautas se comunicam no espaço? Alguém sabe? Alguém tem ideia? Por microfones. E Por como- rádio. Por rádio, microfones, mas como que Exagero, mas como? Botaram a menina pra mamar. Botaram a menina pra mamar. Mó pirocão na boca do menor. Seu Tute, tira a piroca da boca, Tute. Então, como os astronautas se comunicam no espaço, galera? Microfones Por meio de ondas de rádio. por meio de ondas de rádio. E quais seriam essas ondas? São Sinal de ondas fumaça, sinal de fumaça. Sinal de eletromagnéticas. fumaça, sinal de fumaça. Bom, Via acho que vai ter rádio. mais gente, vai ter que sair pelo jeito, né? Ô, não é sinal de fumaça não, professor? Não é sinal de fumaça porque lá estamos no vácuo e o vácuo não propaga, não teria combustão porque os gases são rarefeitos. Galera, mais alguém? Via rádio, microfone, tá. Então é por meio de ondas de radiofrequência. E como funcionam essas ondas de radiofrequência? Então são ondas sonoras convertidas em ondas eletromagnéticas. E então essas ondas eletromagnéticas que elas são transmitidas ao receptor. E por que são as ondas eletromagnéticas que são transmitidas ao receptor e não as ondas sonoras? Alguém sabe me dizer? São apenas as ondas eletromagnéticas que propagam no vácuo. Poderia repetir a pergunta, por favor? Sim, senhor. Então vamos lá. As ondas sonoras, então, as ondas provocadas lá pelos sons que normalmente são produzidos dentro dos trajes dos astronautas, elas são convertidas em ondas eletromagnéticas. E são essas ondas eletromagnéticas que são transmitidas ao receptor, então, no caso, ao rádio. Por que são as ondas eletromagnéticas e não as ondas sonoras que são transmitidas? Porque no espaço não tem sinal. Mais ou menos isso. Porque as ondas sonoras são ondas mecânicas que precisam de um meio material para se propagar. Como no vácuo não tem material, nesse caso aí, ele não tem como do som se propagar nele. Aí as ondas eletromagnéticas, elas se propagam até mesmo no vácuo, não precisa de um meio material para se propagar. Aí por causa disso que se utiliza onda eletromagnética ao invés de ondas sonoras. Exatamente. Ó, o Polizelli também colocou lá que ondas sonoras são ondas mecânicas que necessitam de um meio, então, para poderem se propagar. Então, é isso que acontece. Então, é a partir disso que acontece a comunicação no espaço. Estamos tendo invasores aí hoje, galera. Desculpa. Próxima pergunta. Por que nós não percebemos a Terra girar? Alguém sabe me dizer? Porque como a Terra é muito grande, nós não percebemos. Só que ela está a mais de 1000 e poucos quilômetros por hora. Isso é muito rápido. Isso é muito rápido, realmente. Porque a Terra é muito grande. Daí o espaço, tipo... Fala aí, Leozinho. Então, o que o Christopher tá falando ali, a questão da inércia, é válido também. Mas vocês têm que parar para pensar assim, pessoal. O que a gente sente? Por exemplo, Por quando causa você tá... do diferencial inicial. Também. Mas quando a gente tá, por exemplo, num carro, ele tá a uma velocidade constante. A gente sente ele acelerar ou frear. O que significa acelerar e o que significa frear? Variar a velocidade. A Terra varia a velocidade dela? Não. Ela está em uma rotação, uma translação constante.
por isso que a gente está, de certa forma, em repouso, porque não tem essa variação de velocidade. Só que sempre quando a gente trabalha com aceleração ou o freamento, né, vamos dizer assim, a gente tem uma variação de velocidade. E essa variação de velocidade a gente sente. Então tudo que é a variação a gente sente. Inclusive, tipo, aí entra a questão da inércia, por exemplo. Quando a gente freia, a gente desacelerou, certo? A gente variou a velocidade, que era constante. Então a gente sente, a gente vai para frente. Ou mesmo se a gente acelera muito rápido, né, em tipo um curto espaço de tempo, a gente vai para trás. Então, essa questão da Terra em si, ela sempre está atrelada com a velocidade constante dela, logo a gente poderia estar acelerando, a gente está acelerando muito rápido, né? A gente está uma velocidade extremamente rápida em questão aí da rotação em torno do Sol, mas a gente não sente justamente por conta que não existe variação de velocidade. Ou pelo menos, se ela existe, ela é extremamente baixa. Mas isso resumidamente não seria inércia? É inércia, exatamente. Ah, sim. É. É que eu fiquei pensando que, tipo, você falou, você foi acrescentando muito, daí eu pensei que podia estar errado o que eu e o professor falamos. Não, eu falei, tá certo, tem isso também, mas aí eu só quis dar, tipo, você sabe, eu não sei Só exemplificar aprofundamento. assim. Eu entendi agora. Mas brigadão, Polizé. Vamos lá, galera. Bom dia, professores. Mais uma pergunta. Como determinar a luminosidade de uma estrela? Essa aí é da Bruna, galera, mas vejam aí, alguém lembra? Não lembro. É um chute bem chute mesmo. Por causa o tamanho delas, eu não lembro muito bem. Não necessariamente o tamanho, mas o quanto a gente enxerga delas. Eu não sei explicar. Mais alguém? Quer chutar a resposta? Tem uma fórmula que a gente utiliza para poder calcular a luminosidade de uma estrela, né? Eu não estou lembrando exatamente como que era aqui no momento. Tem sim. Então, para determinar a luminosidade, a gente também pode chamar a luminosidade de brilho intrínseco. Então, não é uma coisa muito simples. Primeiro, a gente precisa determinar o brilho da estrela, o brilho aparente dela. Porque me tirou da aula, eu só falei. Pessoal, eu só vou pedir seriedade aí na aula, que tem gente que tá querendo assistir de verdade. A gente não tá aqui brincando, tá? Eu não queria interferir, até desculpa, Bruna, mas desse jeito não tem condição. Se acontecer de novo, a gente troca de link, tá bom, pessoal? Acho que vai ter que ser o que a gente vai fazer. Enfim, até me perdi onde eu estava. Então, para determinar o brilho da estrela, a gente consegue fazer a partir de uma medida pelo fotômetro, né, um aparelho chamado fotômetro. E também é necessário determinar a distância e fazer uma estimativa do brilho, do tipo espectral da estrela. Então, a categoria, ela pertence. Então, se ela é uma anã, se ela é uma gigante, uma supergigante, etc. E essas informações, elas são obtidas através da espectroscopia, que é uma técnica de medida baseada na decomposição da luz em suas cores e características, que foi explicado, né, em algumas aulas. E a partir desses parâmetros, daí sim possível determinar a luminosidade da estrela. Eu não lembro de cabeça a fórmula, mas eu já mando aqui no chat para vocês a fórmula que daí tem, que é utilizada para determinação de luminosidade. Por um acaso, essa questão de calcular a luminosidade pode cair na ULA?
Sim. Mas, tipo, a gente calcular mesmo ou só a teoria? Vocês calcularem mesmo. Acontece que tem uma vantagem na OBA, que eles entregam todas as fórmulas para vocês. Então, vocês não precisam decorar as fórmulas, vocês só precisam saber utilizar elas. Então, eles vão dar lá um exemplo de como se calcula a luminosidade do Sol. E depois, eles vão pedir para você calcular a luminosidade de outra determinada estrela. Então, em questão de fórmulas, a gente não precisa decorar. Esse é um ponto muito positivo. Eu acho que até alguém Nesse caso, uma pergunta. nesse caso aí, no ano de 2018, a questão 3 da parte da astronomia pediu para calcular a luminosidade e deu a fórmula. Nesse caso aí, vai ser igual ao fluxo de energia na superfície por metro quadrado, vezes 4, vezes π, vezes o raio da estrela ao quadrado. Mas tinha a fórmula, né? Sim, eles deram lá. Galera, falando então da prova diretamente, são questões, algumas questões são descritivas, outras questões elas são de marca X, então elas são objetivas, mas todas as questões, principalmente as de cálculo, eles dão exemplos para vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas sobre das constelações, que vocês vão ver que eles também dão exemplos, tipo, são coisas assim que vocês têm que ligar algum link na cabeça de vocês sobre as estrelas, para vocês lembrarem, tipo, pelo menos a estrela principal da constelação para resolver, mas as questões aparentemente são tranquilas. Seria uma prova de lógica, então? De certa forma, sim, tipo, porque normalmente algumas questões dão para ser resolvidas com regra de 3. Você não precisa necessariamente utilizar fazer toda a fórmula que eles fazem lá. Gente, tira esse cara aí e vamos trocar de sala. Vamos fazer um link novo aí, galera. Vamos trocar de sala aí, pelo amor de Deus. Deixa eu remover ele pra eu mandar o link certo pra ele não conseguir o link. Manda no grupo. Eu tô criando outro link aqui, eu vou mandar direto no chat pra todo mundo ficar na sala. Como que ele tá conseguindo entrar, sendo que ele já foi banido umas 3 vezes? Também isso acontece às vezes, eu não lembro como se faz, mas uma galera já fez isso em outras salas que eu estava participando. É um saco. Tá? Então, mandei o link aqui no chat, tá bom? Entrem lá, pessoal. Ai, caralho, ele é foda. O JJ do baile sempre tem uma pepeca. Na moral, ele DJ que tá tocando sempre tem uma pepeca. Não sei como que esse cara consegue ficar entrando, velho. Ele é foda. Não sei qual que é o problema dele. Você não tem nada melhor pra fazer, não, parceiro? Tipo, quer quebrar o pau, velho? Vai, sei lá, não é teu lugar aqui, mano. Caraca, como que o cara entra e toca funk? Enquanto tu meus amigos. João, entrem lá no outro link, por favor. Entrem, isso que eu ia falar, já entrem logo lá no outro link. Quanto antes entrar lá, melhor fica. Já entrei. Tô tentando entrar aqui. Camila, a gente já mandou um novo link aí no chat. João, acho que só
você? Tem mais alguém que não tá na outra sala? Tem a Camila. Eu tô na outra sala. Ah, o João já tá. A Camila conseguiu entrar? Bernardo? Beleza, gente, eu vou sair daqui, tá bom? Beleza, vai lá. Beleza, vamos tudo pra lá. Beleza. Então, vamos lá. O Léo pode me ajudar nessa questão, se ele quiser. Mas a maioria das galáxias, não são todas, mas a maioria delas possui um buraco negro no seu centro, no centro da galáxia. Não é diferente com a Via Láctea. E um buraco negro, apesar de ele ser muito denso, ele não é um halo. Tanto porque se buracos negros eles sugassem tudo que tivesse no universo, a gente não teria mais nada no universo, né? Então, eles sugam até um ponto. Apesar de eles serem muito densos, uma galáxia é enorme. Uma galáxia é muito grande. Então, é possível, assim, que ele atraia, né, a sua vizinhança próxima, mas é muito, muito, muito difícil, assim, beirando quase o impossível de que um único buraco negro possa consumir uma galáxia inteira em volta dele. Léo, você quer complementar? Não, acho que na verdade essa é a ideia, né? A gente tem que lembrar lá que a atração gravitacional ela é mais intensa à medida que a gente se aproxima daquele determinado corpo, né? As motos, né, pessoal? Clássico. E então, justamente o que a Bruna está falando, ele suga assim, né? Desde que entre naquela zona ali que a atração gravitacional vai ser extremamente alta. Mas é isso. E aí a Gabi perguntou ali pra gente como que se formam os buracos negros. A gente falou um pouquinho sobre também,
Mas os buracos negros estelares, né, que são os que a gente estuda, né, que são os buracos negros que a gente encontra relativamente aí pelo universo, são buracos negros provenientes de estrelas supermassivas. Então, eles eram estrelas supermassivas. A partir do momento que eles perderam essa questão que eles perderam a questão lá da fusão nuclear, enfim, né, eles foram fundindo os elementos, coisas que a Bruna comentou nas aulas e agora também de novo, ele perde aquele equilíbrio hidroestático dele, se eu não me engano, e aí ele colapsa. Quando ele colapsa, ele começa um processo que a gente chama de supernova. Então, né, da explosão, né, ele ejeta material para todo lado, mas o carocinho dele, né, dependendo, fica uma matéria ainda ali, né, presente no núcleo, e aquele núcleo, dependendo se ele for, né, entre de 1,5 até 3 sols, ele se transforma em uma estrela de nêutrons, que a gente comentou. Lembra lá dos pulsares? Aquela estrela que é predominantemente neutra, justamente porque a densidade dela é alta e ela funde todos os átomos dentro dela, né? E aí ela tem aquele campo magnético, ela gira rápido, que o João tinha perguntado a velocidade. E se ela tiver de 3 massas solares para cima, aí sim ele se transforma em um buraco negro. Então, o buraco negro, na verdade, é um ponto de massa extremamente denso, né? Que, como eu falei, matematicamente a densidade dele é infinita. E aí a gente tem aquela questão do ponto de singularidade, né? Que seria a distorção do espaço, enfim. A gente tem todos aqueles fenômenos, né? O disco de acreção, né? O horizonte de eventos, o anel de fótons, enfim. Todos aquelas estruturas que são típicas de um buraco negro. E aí os buracos negros supermassivos, eles são formados de outras formas, né? Que ainda não se sabe ao certo, mas provavelmente eles foram formados em um universo primordial. E aí a gente tem lá todos os corpos, né, presentes em uma galáxia, orbitando provavelmente esse buraco negro supermassivo. Por isso que a atração gravitacional dele é tão grande que ele prende praticamente tudo em volta dele, né, naquela espiral, né, da galáxia que a gente conhece. Então, é isso. Mais alguma dúvida, galera? Próxima pergunta. Respondeu, Gabi, a pergunta que você tinha feito? Acho que o Cristo... Até a próxima pergunta. João, fala de volta que não deu para escutar o que você falou. Por mim, pode ir para a próxima pergunta. Beleza. Léo, vai ler a pergunta do Christopher? O Léo travou para mim, pelo menos. Não, peraí, eu tô pondo tá. fone, calma. Vamos ver a pergunta do Christopher. Ô, Christopher, pergunta aí ao vivo, cara. Deixa eu ver aqui. Ao vivo e as cores. Eu não queria atrapalhar a sua explicação, mas enfim. Eu basicamente quis saber se a matéria do corpo que um buraco negro absorve, ela é somada no tamanho dele, ou ela é mandada para outro lugar, não sei, tipo, não soma nele, sabe? Tipo, como se ele comesse e ficasse mais gordinho, sabe? Entendi. É válido essa pergunta. Até onde a gente sabe, teoricamente, né? Intuitivamente, eu já responderia para você, sim, essa massa ela vai ser atribuída à massa total do buraco negro. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe ao certo o que tem depois do horizonte de eventos, né? Que seria aquele ponto de distorção do espaço-tempo, né? Como se fosse o buraco mesmo. E tipo assim, pensa que o buraco, a massa dele está concentrada no centro. E aquele horizonte de eventos, na verdade, né, até ali, seria a distorção do espaço mesmo. É como se fosse um halo, mas ainda tem essas questões, né? É que justamente por a densidade dele ser tão alta, a distorção é muito alta também. Então, tudo que cai nele, a gente entende que se soma a massa total dele. Mas, de novo, né, como tem essa questão do ponto de singularidade que o pessoal matematicamente consegue especular, eu diria, a gente entende que essa massa vai ser somada, mas a gente também não sabe, né? E alguns dizem que pode ser, né, aquela questão do buraco de minhoca, né? Que liga até um outro espaço, um outro lugar do nosso espaço, do nosso universo. Então tem todas essas questões, né, que são levantadas. Mas, como eu disse, não tem como a gente entender o que tem dentro do buraco negro, justamente porque nem a luz sai dele, né? E lembra que o Eduardo comentou com a gente, né? A gente estuda predominantemente fenômenos astronômicos, né?
não só astronômicos, mas muita informação que a gente tem, é principalmente causada, principalmente analisada pelo espectro eletromagnético. Não só o visível, mas raios gama, raios cósmicos, ondas de rádio, enfim. E a gente não tem essas informações do buraco negro em si. A gente tem do disco de acreção, tal, que são as informações consistentes de um buraco negro. Mas a partir desse horizonte de eventos, a gente já não tem tantas respostas satisfatórias. Inclusive, muita gente acha interessante a questão das ondas gravitacionais, porque seria uma outra possível forma de estudar um fenômeno como o buraco negro. Por isso que tem essa questão lá, né, aquele sistema binário de estrelas de nêutrons, só que ondas gravitacionais elas são difíceis de detectar, justamente porque elas se dispersam, elas não se dispersam muito e elas somem, vamos dizer assim, muito rápido no universo. Então, são coisas complexas. Mas acredito que a gente em breve vai ter mais respostas, né? Tem muita gente estudando sobre e tudo mais. Né? Cada ano que passa, né, a gente já tem a foto, simulações cada vez mais precisas sobre o que é o fenômeno em si. Próxima pergunta aí, galerinha. Como, na verdade, a Lua influencia as marés? E aí? Isso eu também quero fazer. Eu sempre pesquiso, mas eu esqueço a resposta. Então vamos descobrir, João. Eu entendo, João. Em relação à Lua influenciar as marés, que eu lembre, ela influencia por conta da gravidade, digamos assim, que ela... Porque a Lua, querendo ou não, ela é um corpo relativamente grande, né? Um corpo celeste grande. E ela tem uma certa proximidade com a Terra em alguns momentos da rotação, translação que ela faz no nosso planeta. Então, tipo, quando ela tá mais perto, assim, a proximidade dela é maior, né, claro, e por isso a força que tem entre as duas é um pouco maior, e daí nisso puxa um pouco a água, não sei. Aí, mais alguém quer tentar aí? As marés, nesse caso aí, elas existem graças à força de atração gravitacional da Lua que a Lua exerce sobre a Terra, né? E também sobre as águas do oceano. Quando a Lua ela está na fase nova, né? Ela está meio que alinhada com o Sol e com a Terra, né? Nesse caso, a Lua fica entre o Sol e a Terra. Nesse caso aí, a força gravitacional do Sol e da Lua se somam, aumentando assim, né, a força de atração gravitacional resultante. Aí, nesse caso aí, essa força de atração gravitacional resultante, ela meio que puxa, entendeu? Aumenta o nível dos mares, puxa a água dos mares para cima, aumentando o nível. E, nesse caso aí, quando a Lua está cheia, nesse caso aí, o mesmo somatório de força gravitacional acontece, né? Puxando também a água, o nível dos oceanos meio para cima também, aumentando o nível. Só que quando ela está na fase crescente e a quarto crescente e quarto minguante, né? Esse somatório não acontece, né? Nesse caso, a maré se situa na posição baixa, entendeu? Porque ela fica a 90 graus, entendeu? Não fica alinhado. Eu tenho uma pergunta para vocês. Por que a gente não tem marés em lagos e rios, por exemplo? Só no mar, só nos oceanos? Se fosse pra chutar, eu chutaria por conta da quantidade de água que tem, né? Porque no oceano é muito maior do que em lago, um rio. Claro que existem rios e lagos bem grandes, mas eu acho que não é tanto quanto um oceano. Perfeito, respondeu tudo. É justamente porque no oceano a gente tem mais água, né? Uma quantidade maior de água. Tá certinha a resposta. Existe alguma teoria que diz que existe algum centro do universo onde todos os corpos e galáxias fazem um movimento de translação? Quem quer responder essa daí? Alguém tem alguma informação que eu posso responder até onde eu sei, assim. A questão, pessoal, é que o universo, como a gente viu,
ele partiu de um ponto de singularidade e ele está se expandindo. E a gente debater qual é o formato, onde é o centro, onde não é, meio que cai por terra, porque meio que todo lugar é o universo e tipo ele não tem ao certo centro, borda, fim. Ele tem um tamanho, mas ele como ele está em constante expansão, a gente é complicado. Cai naquele papo que eu comentei lá das 4 dimensões e que a gente não tem uma ideia 100% precisa de como é esse formato. Então, existem algumas simulações, né, que fazem ele em formato de 8, tem umas coisas doidas. Mas não, a resposta é tipo, não existe um centro específico, até porque a gente tem um limite de onde a gente consegue observar, justamente porque a luz ela tem uma velocidade específica, e aí a gente chama isso de universo observável. Então, fica meio difícil a gente definir. Se existe, a gente não sabe com precisão. Não existe borda, centro. O Marlon quer comentar alguma coisa? Parece que eu vi ele. Ninguém nunca chegou na borda do universo, então é tipo difícil de mensurar. Do mesmo modo que pode ser que o universo seja maior do que a gente pensa, mas a luz ainda não chegou até nós. A luz de outros astros, de outras galáxias mais distantes, não tenha chegado ainda até nós, de tão distantes que estão. Então, assim, tem várias pesquisas sobre isso, mas mesmo assim é difícil mensurar. Beleza, galerinha. Mais alguma pergunta específica que vocês querem fazer? Não. Eu vou mostrar, então, uma perguntinha aqui da prova da OBA para vocês. Oi. Teve uma pergunta no formulário. Na verdade, não foi bem uma pergunta, mas eles mandaram que não entenderam muito bem a aula número 8 completa. A aula número 8, se eu não me engano, foi a aula de ontem, né? É. Mas se a pessoa que fez a pergunta lá no formulário estiver aqui e quiser falar o que exatamente não entendeu, a gente pode retomar o assunto. Os tópicos foram sobre corpo, né, sem proteção. O Bernardo falou que não entendeu muito bem sobre o calor. Então foi sobre a aula 9, então, né, na verdade. Que foi a aula de quarta. Isso aí. Bom, o calor foi... Bom, pergunte aí, então, especificamente, qual foi a dúvida. Você pode retomar, Léo, se você quiser? Posso, inclusive, até pôr aqui, né, a apresentação da aula 8. Peraí, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês. No caso, então, foi a aula 9, né? Seria a parte de calor. Certo. Então, vamos lá, né? O calor, no caso. Aí eu comentei um pouquinho sobre o que era o calor, né? Para a gente ter essa ideia molecular, né? De agitação de moléculas, a cinética molecular. E o que é o calor de fato, né? Então, o calor, na verdade, tem a ver com a energia dessas partículas, né? E aí, dependendo do meio, o estado físico da matéria, ela se propaga em diferentes formas. Então, a gente tem a questão, né? Em meios sólidos, ele se propaga por calor, por condução, perdão. E essa condução tem a ver justamente com o estado físico dele, né? Pensem que o calor ele sempre vai ser transferido do meio mais quente para o meio menos quente, né? Menos pro meio quente para o frio. Então, por conta disso,
em meios sólidos, quando a gente coloca eles em contato, o calor ele vai se passar para o outro corpo. Aí a convecção tem a ver com meios fluidos, ou seja, gases e líquidos, né? Justamente por eles são fluidos, eles interagem com o calor de uma forma um pouco mais diferente, né, em termos moleculares. Então ali, né, por exemplo, se a nossa fonte de calor está aqui embaixo, acho que eu também fiz uma pergunta sobre Marte. Se a gente sabe, né, que a fonte de calor está aqui embaixo, o calor, justamente porque o calor ele faz com que a matéria fique menos densa, ela vai subir, vai entrar em contato com aquela água fria, a água fria que é mais densa vai descer e faz essa troca de calor por convecção, em meios fluidos, no caso, tanto para gases, tanto para líquidos. E aí a radiação, né, de certa forma, ela vai acabar interagindo com a matéria, né, então pode ser meios sólidos ou meios fluidos, né, no caso líquido ou gasoso, justamente porque a radiação ela interage com essas moléculas e ela vai promover a excitação delas e tudo mais. Isso vai promover um relativo aumento da temperatura, né? Porque isso que é a gente medir a temperatura, seria analisar essa questão molecular, vamos dizer assim. E aí, né, baseado na temperatura que o corpo tem, ele tem diferentes estados físicos, né? Então a gente tem, né, o menos energético, que seriam as moléculas paradinhas, né, o líquido, que as moléculas estão mais ou menos separadas, mais agitadas, e aí o gasoso, por fim, que elas estão praticamente todas separadas. E aí a gente tem o resumão lá que eu passei para vocês, né, que era do Brasil Escola, que eu achei um resuminho bem legal, que aí fala sobre as fórmulas de calor sensível e de latente, que aí eu entrei um pouco mais especificamente, a dilatação, né, ou seja, a dilatação de um material, principalmente de metais, é algo estudado, justamente porque o pessoal de engenharia sabe que isso aqui é importante depois para um projeto, enfim, a gente tem que levar em conta essas dilatações, e é uma propriedade física também, né, então quando a gente tem esse calor, né, no material, ele dilata. Assim também como fluidos, né, como gases, eles também têm um aumento do volume, né. E aí aqui, né, calor é energia térmica em trânsito, né? Isso seria a definição de calor. E aí as formas de propagação desse calor que eu comentei, né? Então a condução, a convecção e a radiação. Era mais ou menos isso? Ou era relação à fórmula, alguma coisa assim? Ah, tranquilo, Bernardo. Beleza, então. Ah lá, o Alessandro perguntou: a gente sabe que Marte tem tempestade de areia. E a Lua tem tempestade de areia? Aí depende de que Lua você está falando. A nossa Lua ou a Lua, assim, universo, assim, que existem. Por exemplo, em Titã, se eu não me engano, existem tempestades de areia. Aí na nossa Lua, eu não achei evidências assim que falassem, ó, teve tempestade de areia em tal lugar, em tal data, em tal isso, em tal aquilo. Não são informações assim muito, como eu posso dizer, divulgadas, digamos assim. 2021, agora? Ou 2020 a prova? Para mim, não vai haver tempestade de areia na nossa Lua, porque a nossa Lua não tem atmosfera para ter vento, e dessa forma não tem tempestade de areia lá de forma alguma. O Marlington tá certo. A Lua, ela é muito pequena e ela não possui gravidade suficiente para reter gases na sua atmosfera. Então, sem os gases, não tem como ter vento. Sem o vento, não tem como ter tempestades. Mas isso não quer dizer que em outras luas, né, não tenha tempestades. Então, a Ana falou de Titã, né? Titã tem muitas tempestades registradas. Inclusive tem luz de Júpiter
Saturno, que tem condições muito parecidas com a da Terra, né? Tanto em água, tanto em atmosfera, né? Então, são também locais que o pessoal geralmente estuda a possível habitação de vida, né? Microbiana, enfim. Mas aí sim, existem tempestades nesses satélites naturais, nessas condições. A pergunta da Ana é pra Bruna, porque a Bruna pira muito nesse assunto, galera. Vai, é sua, Bruna. A Ana perguntou, pessoal, Vênus é muito difícil de estudar, enviar uma sonda e tal, por conta da altíssima temperatura. Teria como fazer sondas com materiais mais resistentes? Seria mais caro, né? Então, tanto teria como já foi feito. Né? Vênus tem um programa que eu acho maravilhoso, que é o programa Venera, que ele é muito legal justamente por todas as falhas que aconteceram nele. Então, Vênus era um planeta que chamava muita atenção, porque ele era brilhante, azulzinho ali, e as pessoas achavam que ele poderia ser como a Terra, poderia abrigar algum tipo de vida ali. Então, Vênus foi o primeiro planeta a ser estudado, né, quando a gente teve condições de começar a estudar outros planetas. O que aconteceu? Eles foram lá, mandaram uma sonda, e a sonda não conseguiu passar nem a atmosfera deles. Ela foi desintegrada. E isso aconteceu, acho que umas 6 ou 7 vezes. Até eles, acho que foi no Venera 7 ou no Venera 8, que eles conseguiram finalmente pousar a sonda em Vênus mesmo, né? E conseguiram, daí, a partir disso, registrar as temperaturas do planeta, fazer análises da composição, né, do planeta, mas ela se desintegrou, tipo, cerca de 30 minutos depois. Também. Então, depois disso, aconteceram mais 2 projetos, mais 2 sondas que também pousaram lá em Vênus, mas também foram desintegradas algumas horas depois. Mas a questão é que esses materiais, eles realmente conseguiram chegar lá. Agora, se o Eduardo quiser completar alguma coisa, porque ele adora falar de materiais das sondas, então, se ele quiser completar aí alguma coisa do material que as sondas são feitas, porque eu realmente não sei qual material eles utilizaram. Eu só sei que foi possível e que eles conseguiram pousar em Vênus. E o programa Venera foi desenvolvido pela União Soviética, que é atualmente a Rússia, Ucrânia, Estônia, né? E nesse caso aí, não foi pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca conseguiu pousar em Vênus, somente a Rússia. Isso aí. Galera, Mas eles conseguiem fazer bastante análise a partir disso. Apesar de várias tentativas frustradas, eles conseguiram fazer várias análises de Vênus e eles descobriram que Vênus é o inferno. É basicamente impossível de se viver em Vênus. quase igual o Brasil, então. Brincadeira. Pessoal, agora que eu parei para pensar, eu achei que eu estava compartilhando tela e eu abri o slide de calor, falei apontando, mostrei imagem, não sei o quê, e eu percebi que eu não estou compartilhando tela, cara. Desculpa o Bernardo. O Bernardo, né, tinha perguntado sobre. Cara, perdão, eu jurava que eu estava compartilhando tela, que na verdade eu acho que eu fiquei no outro Meet lá, com o computador. Poxa vida. Mas se quiser, eu mostro a imagem de novo. Ou, enfim, a gente pode, sei lá, conversar depois, não sei. E aí já passou um pouco do tema, né? Mas foi mal. Beleza, galerinha. Mais alguma dúvida específica no momento? Não, nenhuma dúvida. Tem mais uma pergunta aqui que eu esqueci de fazer, que eu lembrei agora. Peraí. Aqui. O que aconteceria se a Terra não tivesse a Lua?
E aí, mudaria alguma coisa? Não mudaria? O que vocês Ficaria acham? sempre dia. Ficaria sempre dia. Quase Será que igual, ficaria quase. sempre dia mesmo? Eu acho que sim. E aí, galera, mais alguém? Mudaria. Ô, Alessandro, mas para pensar, por que a gente tem dia e noite? Vamos pensar um pouquinho. Por causa da rotação da Terra. Certo, porque, como o João falou, é por causa da rotação da Terra. Será que a Lua interfere na rotação da Terra assim tão diretamente para a gente só ter dia e não ter noite mais? Não. Não, né? Então no caso, né, Alessandro, né, que comentou. No caso, Alessandro, a gente teria sim, né, tipo o dia, só que a noite também teria, só que seria diferente. Como diferente? Aí é com vocês. Mas a gente teria sim a noite e o dia, né? Justamente porque o dia e a noite tem a ver com a rotação da Terra. Né? A Lua é um satélite que orbita, consequentemente, mas não necessariamente não teria mais a noite. Não teria mais a noite, no caso. Beleza? Bem, Aí, pessoal, que aconteceria então se não tivesse a Lua? Não sei se alguém já respondeu no chat. vamos. O que aconteceria se o quê? Se não tivesse a Lua. Se a Terra não mais a Lua. Eu sei. Iria ter muito tsunamis e também a maré ia ficar descontrolada. Bom, é o seguinte, eu acho que, nesse caso, a rotação da Terra ia ser mais rápido, né? Ia diminuir a duração dos dias não ia durar mais 24 horas, ia durar menos, e o eixo de inclinação da Terra é inclinado em relação ao plano de órbita da Terra, em torno do Sol. Nesse caso, isso que provoca as estações do ano. Se a Lua, isso é causado pela Lua, essa inclinação, que é de 23,5 graus. Aí, se a Lua desaparecesse, o eixo da Terra ia voltar a ficar perpendicular a 90 graus com o plano de rotação de translação da Terra ao redor do Sol. Nesse caso aí, isso ia significar o fim das estações do ano. Então acho que primeiro é importante a gente lembrar que a Lua ela não vai desaparecer do nada, né? Não tem assim nenhum mecanismo físico capaz de simplesmente arrancar a Lua da conexão que ela tem, da conexão gravitacional que ela tem com a Terra. Caso a Lua não existisse desde a formação do nosso planeta, a Terra ela teria o eixo de rotação um pouquinho mais instável, porque a Terra e a Lua, elas funcionam como se fosse uma âncora gravitacional. Então, elas estão ali quase que orbitando uma outra, né? Então, foi justamente a existência dessa estabilidade, né, da Terra junto com a Lua ao longo de 4,6 bilhões de anos de existência que permitiu ao nosso planeta a evolução da vida. Caso não tivesse isso, né, que nem foi comentado aí, a rotação ali da Terra, o eixo de rotação, ele seria instável e ele não permitiria o que a gente hoje tem como vida, né? E aí, galerinha, mais alguma dúvida? Alguma pergunta que surgiu agora? Para mim, nenhuma dúvida. Nenhuma pergunta para mim. Ok. Então, vamos pegar aqui uma questão da prova para a gente fazer uma revisãozinha. Peraí, vou apresentar. Beleza. Tá aparecendo para vocês? Sim. Então vamos lá. Questão 1. Escreva C para certo ou E para errado na frente de cada afirmação. Vamos lá.
Os planetas descrevem uma órbita elíptica ao redor do Sol. Certo ou errado? Errado. Errado. Mais alguém? Repete a pergunta, por favor. Os planetas descrevem uma órbita elíptica ao redor do Sol. Eu ia dizer que Sim. é correto, mas eu fico com medo. Já de Kepler. Eu acho que sim, porque a primeira lei de Kepler fala que os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol e não circulares. Exatamente. Então, ela é certa. Então, os planetas descrevem uma órbita elíptica ao redor do Sol. Verdadeiro. Os planetas giram ao redor do seu eixo num movimento chamado de rotação. Certo ou errado? Verdadeiro. Verdadeiro. Beleza. Os planetas giram ao redor do Sol num movimento chamado de translação. Certo ou errado? Errado. Verdadeiro. Verdadeiro? Eu acho que é errado. Por que é errado, Alessandro? Ah, isso eu não sei saber. Mais alguém aí, Calorinha? Está certo, porque o movimento do planeta Terra ao redor do Sol é chamado de translação. Isso mesmo. Então, vamos lembrar lá. A Terra faz 2 movimentos. O movimento de rotação, que dura quanto tempo? 23 horas e 59 minutos e alguma coisa. Isso. Então, é um movimento que é aproximadamente 24 horas. Vamos falar mais aproximado, que dura um dia. E o movimento de translação, que é o segundo movimento, dura quanto tempo? Um ano inteiro. Daí dura, tipo, alguns minutos antes de dar um dia exato. Daí por isso que tem os anos bissextos a cada 4 anos. Exatamente. A princípio, aproximadamente 365 dias, mas a gente sabe lá que não dá os 365 certinhos e a cada 4 anos nós temos o ano bissexto, que deixa fevereiro com um dia a mais. Próximo. O período de translação da Terra é 365 dias, 6 horas e 4 segundos. É 29, verdade, galera. É 29 dias, fevereiro. Os planetas giram ao redor do Sol em 365 dias? Todos os planetas... Verdadeiro. Todos os planetas levam 365 Não, errado. dias? Tem planeta que leva cerca de, sei lá, vou chutar 1000 dias. Exatamente, isso aí vai variar de planeta para planeta. Aí a questão, mais uma questãozinha aí para a gente fazer uma revisão. Alguns dos pontos luminosos do céu brilham porque têm luz própria e outros porque refletem a luz do Sol. Ao lado do nome de cada astro ou objeto, escreva luminoso se ele tem luz própria e iluminado se ele só reflete a luz do Sol. A Lua, ela tem luz própria ou ela é iluminada? Ela Luminoso. Luminosa. Mas ela não era. Ela é iluminada. É luminosa, que ela tem luz própria. Não, a Lua é iluminada. A luz da Lua é a luz que ela reflete da luz do Sol, galera. Então, Lua iluminada. Galáxia, ela é luminosa ou iluminada? Eu acho que é luminosa. Eu também acho. Luminosa. Mesmo, galera. A galáxia é luminosa, então ela tem luz própria. Planeta é luminoso ou é iluminado? Iluminado. Luminoso. Luminoso. Luminoso? Lembram lá? Iluminado. É iluminado. Vocês lembram lá qual é uma característica do planeta? Ele é um astro que não possui luz e não possui... Alguém lembra? Não. Não possui luz e não possui calor. Então, ele é iluminado. Eu ia falar calor, mas eu fiquei em dúvida, porque tem o núcleo da Terra, daí meio que tem calor. Daí eu fiquei em dúvida. Vamos lá. Cometa, luminoso ou iluminado? Luminoso. Iluminado. Cometa é iluminado, muito bem. E a última lá, estrela, é iluminado ou luminoso? Luminoso. Estrela é luminoso, muito bem.
Beleza, então fizemos uma revisão aí. Agora, peraí. Deixa eu ver se ficou mais alguma pergunta pra gente, das caixinhas lá para fazer. Aqui tem mais uma que eu achei. Como se mede o diâmetro do Sol, sabendo-se que o mesmo não possui uma superfície claramente definida como nos corpos sólidos ou líquidos? Tem alguma correlação com a luz que ele emite? Você consegue medir, tipo, mais ou menos com isso? Talvez, vamos ver. Mais alguém? Eu iria falar que tipo, assim como a Terra, né, e outros astros também, o Sol ele é dividido por camadas, digamos assim. Então, eu imagino que eu não sei exatamente quais são as camadas do Sol, mas eu sei que tem uma camada lá. E daí deve chegar tipo em uma lá que tenha sido feito um consenso, chegado em consenso que aquilo dali é o diâmetro. Foi muito bom essa pergunta ter ficado por último, porque a gente tem os exemplos também. Então, vamos lá. O diâmetro do Sol, ele é definido pela sua fotosfera. O que é fotosfera? É a região do Sol que emite luz. Então, a espessura da fotosfera, ela é muito pequena. Ela tem cerca de 100 quilômetros de profundidade, e o que é muito, muito pequeno em relação a 1,4 milhões de quilômetros de diâmetro do Sol. Sendo assim, a gente pode medir o diâmetro do Sol até com bastante precisão através da sua fotosfera. E eu acho que eu já vou apresentar as questões, Ana. O que você acha? Beleza. Então, isso era para ter ido lá na aula 6. Vocês estão vendo minha tela? De boas? Sim. Eu vou apresentar ela para ficar um pouquinho maior. Então, a gente tem uma questão da OBA, nível 4, que é a maioria de vocês. E ele fala que a Antares é a estrela mais brilhante da constelação de Escorpião e uma das 20 estrelas mais brilhantes do céu. E ela tem um diâmetro cerca de 900 vezes o diâmetro do Sol, e é uma supergigante vermelha. Então, a gente consegue ver a ilustração dela, né? E no meio ali, um pontinho bem pequenininho é o Sol. Para vocês, ela é 900 vezes maior que o Sol. Então, daí a pergunta ela é a seguinte: se colocada na posição do Sol, Antares, por seu tamanho, envolveria até além da órbita de Marte. Considerando o diâmetro do Sol como 1.400.000.000 quilômetros, e sabendo que uma unidade astronômica é 150 bilhões de quilômetros, calcule o diâmetro da estrela de Antares em unidades astronômicas. Então, esse é um exemplo de exercício que pode cair na prova. E a gente colocou aqui algumas informações. Então, a gente não sabe o diâmetro de Antares, né? A gente só sabe que ela é 900 vezes o diâmetro do Sol e que o Sol é 1,4 bilhões de quilômetros. E uma unidade astronômica, 150 bilhões de quilômetros. Então, como que a gente vai fazer essa conta? A gente vai fazer primeiro o diâmetro do Sol em unidades astronômicas, que seria o diâmetro dele divididos, né, pela unidade astronômica, que nos dá 9,3 vezes 10 na menos 3 de diâmetro. E a partir disso, a gente pode fazer a conta. Se o diâmetro do Sol é 9,3 vezes 10 na menos 3, o diâmetro de Antares é 900 vezes mais. Então,
Então, é só fazer uma multiplicação ali de 900 vezes 9,3 vezes 10 a menos 3, né? Que é 0,0093, que nos dá 8,4 unidades astronômicas. Então, o diâmetro de Antares, em unidades astronômicas, é 8,4. Para você saber o diâmetro real dela, basta multiplicar esse 8,4 por 150 bilhões. Então, né, eles nos dão as formulazinhas ali, né, que dá para ver. Então, são perguntas bem tranquilinhas. A próxima pergunta que a gente tem é para descobrir o raio. Então, a gente tem ali que o raio é a raiz da luminosidade divididos pela temperatura, isso aí, pela temperatura do Sol, ao quadrado. Então, o exercício ele nos diz que Spica, da constelação de Virgem, é 12.100 vezes mais luminosa que o Sol. Então, ele não dá o valor, né, da luminosidade de Spica. Ele nos dá que ele é 12.100 vezes mais luminosa que o Sol. E ele possui uma temperatura superficial de 22.200 Kelvin. Então, a temperatura do nosso Sol é 6.000 Kelvin. Então, a gente vai ter que dividir essa temperatura, já que a gente está falando, a gente quer a resposta em relação ao Sol. Então, a gente vai dividir a temperatura de Spica pela temperatura do Sol e vai dar 3,7, né? A temperatura do Sol. Então, o raio dela, a gente vai jogar na fórmula. Então, a raiz de 12.100 divididos por 3,7 ao quadrado, que nos dá 8 vezes o raio do Sol. Então, essa resposta é em relação ao Sol, né? Eles vão daí pedir e dar as opções lá em relação ao Sol, mas se você quiser saber o raio verdadeiro dele, né? Não que isso não seja verdadeiro, mas o número total ali é só multiplicar 8 vezes o raio do nosso Sol. Então, assim, essas duas questões são do nível 4, tá? Que é o nível ensino médio e graduação. Então, elas são bem tranquilinhas de fazer. Vocês têm alguma dúvida? Eu não tô vendo o chat. Ensino médio. Isso aí. O João falou que não entendeu nada porque ele só tem 10 anos. Então, eu vou mostrar uma pergunta aqui que é menos cabulosa, galera. Pera aí. Nível 3 é ensino... Nível 1, 2 e 3 é ensino fundamental, João. Então, calma. Que tem os seus níveis. Você não precisa se preocupar com esse monte de cálculo, tá? Calma aí. Deixa eu ver qual é. Eu acho que é essa aqui. Tá, beleza. Vamos lá. Essa questão 2 aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Então, vamos lá. Na figura, o disco da esquerda, então esse aqui, representa o disco do Sol, tal como ele é visto da Terra. Os 4 discos seguintes representam o Sol, tal como ele é visto dos outros 4 planetas do Sistema Solar. Então, eles colocaram outros 4 planetas aqui para a gente tentar descobrir qual seria o tamanho do Sol visível para eles. Então, da Terra é esse aqui. O Sol visto pequenininho seria de um planeta que está mais próximo do Sol ou de um planeta que está mais longe do Sol? Longe. E qual seria, então, o planeta mais longe para ver o Sol pequenininho assim? Vocês lembram lá as ordens dos planetas?
Urano? Urano. Então, vamos achar aqui que é Urano. Então, a gente já excluiu aqui 2 opções. Depois vem a letra B. Qual será que seria o outro planeta? Então, a gente tem ainda 3 planetas que poderiam ser esse aqui. Então, vamos deixar aí de lado, vamos tentar descobrir se a gente foi pelas alternativas. Mercúrio. O grandão aqui, a letra D, para o Sol ser visto do grandão, seria qual planeta? Vênus. Não, Vênus não. Mercúrio, eu tinha falado certo, ele está mais próximo do Sol, então ele vai ver o Sol maior, certo? Sim. Então, Mercúrio, nós temos essas 2 alternativas. E a letra C, qual será que seria? O planeta que veria o Sol desse tamanho. Ó, o Sol visto da Terra é esse aqui. Marte. Será? Marte está mais longe da Terra. E esse aqui está maior do que o Sol visto da Terra. Júpiter. Será que seria Júpiter? Júpiter está longe lá. Vai ver grande ou pequeno? Vênus. Eu já tinha falado, só que eu acho que você não escutou. Você falou Vênus, então muito bem, seria Vênus. Então, esse aqui qual seria? Pelas alternativas, eliminando ali? Seria Júpiter. Júpiter. Então, esse aqui, A seria Urano, B Júpiter, C Vênus e D Mercúrio. Alguma dúvida, galera? Nenhuma dúvida. Vou fazer uma questão de constelação, só para vocês verem mais ou menos como são as questões. Espera aí que eu tenho que apresentar de volta. Vocês lembram que eu falei das constelações com vocês, né, galera? As constelações foram definidas pela UAI, que é a União Astronômica Internacional, em 88 constelações. E as constelações, ó, elas são divididas por essas retas aqui representadas. Então, todas as estrelas dentro dessa reta aqui é uma constelação. Então, aqui tem a constelação de Peixes, aqui a de Aquário, Capricórnio, Sagitário. E aqui eles colocaram, então, colocaram as bolinhas representando aqui qual seria qual estrela. Vou ler o enunciado aqui. A figura abaixo, retirada do software gratuito Stellarium, que é aquele software que eu mostrei para vocês, mostra uma região do céu, num dia de março, onde ocorreu um interessante alinhamento de 4 planetas, do Sol e da Lua. Todos os planetas, além do Sol e Lua, se movem numa rodovia estelar, ou perto dela, chamada de eclíptica da data, mostrado na figura. Então, o tamanho das bolinhas na figura abaixo é proporcional ao brilho aparente dos astros. Então, quanto maior a bolinha, mais brilhante ele vai ser. Aí aqui tá. O Sol, Lua, Mercúrio, Marte, Júpiter e Saturno estão identificados com números de 0 a 5. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E eles podem ser o Sol, a Lua, Mercúrio, Marte, Júpiter ou Saturno. Assinale em cada item o número que identifica corretamente o astro. Eles dão um exemplo. Isso que eu falei, galera. Ó, eles sempre vão pôr ali um exemplo para vocês entenderem como essa questão vai funcionar. Então, qual dos astros é o Sol? Dica. O Sol está na constelação de Peixes. Então, vamos lá. Constelação de Peixes e o número 0. Então, o Sol é o astro 0. Aí, vamos lá. Qual dos astros é a Lua? Dica. A Lua está cruzando a borda das constelações de Ofiuco e Sagitário. Então, a gente tem que olhar aqui pro mapa astral que eles deram pra gente e achar aqui, ó. Constelação de Ofiuco. E qual que era a outra constelação? O número 1. Sagitário. Então, quem que está entre elas? A estrela número 1. Muito bem, então, a estrela não. Então, esse astro seria a Lua. B. Qual dos astros é Saturno? Dica. Saturno está cruzando a borda da constelação de Capricórnio.
Então, cadê Capricórnio? Tá aqui. E ele falou que tá cruzando a borda. Quem que tá cruzando a borda aqui de Capricórnio? É o número? 2. Número 2. Então, Saturno é o astro de número 2. Qual dos astros é Mercúrio? Dica: Mercúrio é o astro mais brilhante em Aquário. Cadê lá a constelação de Aquário? Tá aqui. Qual que é a estrela mais brilhante? O número 3. O número 3, muito bem. Vamos lá. Qual dos astros é Júpiter? Dica: Júpiter está em Sagitário, perto de Marte e brilha mais que Marte. Então vamos lá. Ele tá É o número 4. Muito bem. Então ele está ali, Sagitário, perto e brilha mais ainda do que Marte. E a última aqui, qual dos astros é Marte? Dica: Marte está em Sagitário, perto de Júpiter. Se vocês já me falaram que Júpiter É o número 5. então Marte é o número 5. Isso mesmo. Muito bem. Então, as questões de constelações, elas são desse estilo aí. Você tem que identificar, saber que a constelação vai estar em naquela faixa representado pelas letras e saber, então, ali identificar o que o enunciado pede. Normalmente trazem exemplos. Vocês querem fazer mais uma de constelação ou tá tranquilo? Tranquilo. As do nível 4, elas seguem. Essas aqui eram do nível 3. Mas as do nível 4 não ficam muito longe, digamos assim. Elas ainda vão pedir para vocês se atentarem a esses quesitos aí, de ver ali onde vai terminar uma constelação, onde começa, qual é o espaço da constelação, mas não foge muito disso, galera. Vocês querem fazer mais uma ou tá tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então é isso, galera. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, a gente está aqui para responder. Eu vou mostrar uma questão de nível 1 para o Alessandro. Tudo bom? Sim. É especial para você, tá? Deixa eu apresentar minha tela aqui. Então, beleza. Questão 7. Depois de visitar a Lua, em 1969, os astronautas devem provavelmente visitar Marte, embora Vênus esteja mais perto da Terra. Assinale falso ou verdadeiro na frente de cada afirmação. Então, vamos lá. Vênus não tem atmosfera e Marte tem marcianos. Verdadeiro ou falso? Falso. Vênus é o mais quente dos planetas e é quase do tamanho da Terra. Verdadeiro. Vênus geralmente brilha mais do que Marte. Verdadeiro. Perfeito. Letra D, Vênus brilha muito porque é inteiramente gasoso e está perto do Sol. Verdadeiro também, que está perto do Sol. Não, mas Vênus ele não é um planeta gasoso. Ele É falso. É falso, isso daí. Então, acho que é isso. Tem mais alguma pergunta? Não. Acertou todas, gostei de ver, Alessandro. A minha pergunta é mais sobre o Delta, então eu vou deixar um pouquinho para depois, se for possível. Tá, beleza. Então, assim, se não tiver mais nenhuma pergunta, pessoal, na verdade, principalmente o pessoal do SESI que está aqui, a prova vai... Eu mandei para vocês, né? Todo mundo recebeu a mensagem lá. Eu mandei para vocês que a prova... Sim, já recebi minha apostila online. Muito bom. Então, a prova é na semana que vem, tá? Para quem for fazer a prova, a gente vai estar disponível para tirar qualquer dúvida de vocês. Deem uma olhada nos simulados para ver como é que tá, né? Como é que vocês estão indo aí. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar mensagem que a gente responde durante a semana inteira. Só não vale mandar mensagem para a gente fazendo a prova, né?
Então façam os simulados antes, vejam como vocês estão. Se tiverem alguma dúvida, é só chamar. Pessoal que vai fazer a prova pela UTF, né? Pela Orion, foi enviado para o e-mail de vocês um cartão de acesso da prova. Então, se vocês não receberam o cartão de acesso, me mandem mensagem, que daí eu mando para vocês, beleza? Depende, Ana. Você é das nossas? O pessoal do SESI que vai fazer a prova pela Orion vai ser online. Vai ser online, e daí o cartão que foi enviado por e-mail de vocês, daí tem o link de acesso. É a senha, daí é só vocês entrarem pelo link, com o e-mail e com a senha de vocês, e fazerem a prova. Galera, dica: se vocês estiverem tranquilos final de semana, peguem o aplicativo da OBA e façam as perguntas lá, porque elas repetem durante as provas. Se vocês olharem assim, repete questões de 2015, repete questões de 2014, elas vão repetindo. Então, se vocês fizerem, vocês já vão ter ideia de como funciona e mais ou menos o que vai cair na prova desse ano, beleza? Então, entrem lá no simulado, é bem legalzinho, eles dão lá, se você acertou, o que você errou, aproveitem lá, tá lá, é livre, é grátis, é isso. Se você ainda não curtiu a nossa rede social também, curte lá, dá um like na Orion, por favor. No nosso canal do YouTube, dê um like, se inscreva, ativa o sininho para as notificações, é isso. Se quiserem assistir alguma aula de novo, todas as aulas que a gente deu aqui na maratona estão lá no nosso YouTube. Então, vocês podem dar uma olhada lá, se vocês quiserem. E acho que é isso. Obrigada por terem participado. Foi show essa maratona. Muito obrigada, galera. Muito obrigada pela presença de todo mundo, vocês que vieram até o final com a gente. Não tem de que, Bruna? E se vocês tiverem interesse, nos próximos meses a gente vai ter maratonas diferentes na Orion. Então, a gente vai ter uma maratona de biologia celular. E mulheres na ciência. E mulheres na ciência, exatamente. Não lembro a data de cabeça, desculpa. Mas sigam as nossas redes sociais, que a gente posta lá sempre. E também talvez tenha aí uma maratona de dinossauros, que o Léo gosta muito. Então, para quem... Dinossauro, paleontologia, fósseis. Vai estar tudo lá. Isso aí. Então, sigam as nossas redes sociais para ficarem por dentro disso daí. E é isso, gente. Boa noite para todo mundo. Tchau. Foi boa essa maratona. A participação de vocês foi maravilhosa. Tchau, boa noite. Exato. Nada de quer, Com certeza. Boa noite, galera. Falou, pessoal. Bom descanso para vocês. E é isso. Polisele, pode fazer essa pergunta do Delta? Sim.